Olá pessoal, o vídeo de hoje é sobre um encontro realizado no dia 29 de junho com a psicóloga Marina Ribeiro. Ela vai falar sobre reverie e o título dessa atividade foi Reverie, um pensamento imaginativo. Fica o convite para vocês assistirem o vídeo e um especial agradecimento à Marina, que nos deu uma aula muito interessante e que vale a pena dar uma conferida. Tá bom? Um beijo, seguimos. Do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, orientadora de mestrado e doutorado, coordenadora do laboratório LIPSIC, autora dos livros De Mãe em Filha, coautora dos livros Porque Klein, Bio em 9 lições, Lendo Transformações, Balint em 7 lições, organizadora e autora dos livros Para Além da Contratransferência, O Analista Implicado e Melanie Klein na Psicanálise Contemporânea. A Marina vai, então, fazer uma apresentação, né, em PowerPoint, e depois vamos abrir uma conversa, e aí quem quiser fazer perguntas, pode ser pelo chat ou levantar a mão aqui no próprio Zoom, né? No final, a Marina vai trazer, então, algumas novidades também, né, Marina, sobre os diálogos bionianos que vão acontecer nos dias 19 e 20 de agosto. Então, quem quiser saber dessas novidades, né, segura até o final aí, que tem novidade aí, né? E o que mais? Bom, eu acho que é isso, né, Marina? Estou passando, então, agora é contigo a palavra. Muito obrigada. Obrigada, aliás, pelo convite, Anne, né? Um prazer estar aqui com vocês. Boa noite a todos. Contente aí com todo mundo, né, que está aqui hoje de vários lugares, algumas pessoas conhecidas, né? Outras não. Tem alguns colegas aqui do grupo de pesquisa que eu já vi, da USP, pessoas que eu não conheço. Bom, então, hoje, eu vou dar uma ideia geral para vocês do que é a Reverie, né? Porque eu sei que tem na sala pessoas que conhecem muito a teoria do Bion e outras pessoas que conhecem pouco, né? Então, eu fiz uma apresentação mais panorâmica, né? Eu sempre começo as minhas aulas, minhas apresentações com uma vinheta clínica. Então, eu escolhi uma vinheta clínica do Antonino Ferro, que já está publicada, né, para vocês terem uma experiência do que é a Reverie, né? Então, ele escreve assim, que ele estava com um paciente muito violento, muito agressivo na sala, e de qualquer forma que ele abordasse o paciente, ele não conseguia abaixar a violência e a agressividade na sala. E ele estava muito desesperado em relação a isso, né? Até que, né, num determinado momento, veio uma imagem na mente dele, né? E qual é essa imagem que veio na mente dele? Foi a imagem de um filme de faroeste. Aí ele falou para o paciente, vamos dizer, a gente vai ver vários usos da Reverie. E aqui ele fez uma interpretação de contratransferência da Reverie. Eu tenho a impressão com o senhor de estar como um daqueles filmes de faroeste, no qual cai um copo e todos sacam as pistolas e começam a atirar. E todos ficam o tempo todo com terror desse tiroteio que pode acontecer a qualquer momento. E essa foi a primeira vez que eu vi ele sorrir, se tranquilizar, e por um bom tempo prosseguimos falando, justamente por meio dos filmes de faroeste. Vamos dizer, esse aqui é um uso direto da Reverie, nem sempre a gente pode usar, né, de uma forma tão direta. Eu escolhi essa vinhetinha porque ela é curta e ela é muito precisa, né, em relação a esse fenômeno da Reverie, que eu vou falar um pouco para vocês hoje como é que se sustenta epistemologicamente esse conceito, né? A aula de hoje tem duas referências, em português vai estar saindo agora em agosto, sobre a intuição psicanalítica, a afetação enigmática, vai estar aberto na internet, para quem quiser acessar, né? O texto em inglês, infelizmente, não vai estar aberto, mas também está saindo até o final do ano no International Journal of Psychoanalysis, né? Então, são as duas referências teóricas aqui da aula de hoje. Bion falou muito pouco
sobre Reverie, né? Na realidade, quem falou muito sobre Reverie foram os autores pós-bionianos. Então, para vocês terem uma ideia, né, mais ampla, ele fala muito en passant em 59, no texto sobre ataques, né, aos elos de ligação. Em 62, ele fala um pouco mais, né, do aprender com a experiência. E o que eu vou aqui, né, apresentar, que algumas pessoas não conhecem, nas obras completas que saíram em 2014 do Bion, a gente vai encontrar, né, uma nota de rodapé, né, de um trabalho não publicado, aonde o Bion, pela primeira vez, vai usar o conceito de Reverie para falar, né, do uso desse conceito na relação analítica, né? Porque antes disso, em 62, né, o Bion se refere a Reverie na relação mãe-bebê, né, como uma relação de referência emblemática, né, da relação também, um modelo, né, a relação analista analisando. Então, isso aqui vocês vão encontrar no texto do Bion, né, que é o que ele, vamos dizer, vai definir como Reverie, né? A Reverie aplica-se a todos os conteúdos, reservam, entanto, apenas aquele que se infunde de amor ou ódio. Nesse sentido estrito, a Reverie é estado mental aberto, isso é importante, né? A gente vai ver por quê, a receber quaisquer objetos do objeto amado, e, portanto, acolher as identificações projetivas do bebê, se boas ou más. Em suma, a Reverie é fator da função alfa da mãe, né? Isso é quase tudo que a gente encontra na obra sobre Reverie, né? Enfatizando aqui, a Reverie é um fator da função alfa. A Reverie e função alfa vão estar sempre conectados, né? No dicionário que saiu recentemente em português, mas já estava publicado em 2005, do Paulo Sandler, né? Que é um dicionário excelente da obra do Bion. O Bion vai utilizar a Reverie e a identificação projetiva, né? Na verdade, toda a teoria do pensar do Bion é um desenvolvimento epistemológico do conceito de identificação projetiva, né? E ele enfatiza que esse estado amoroso onírico, né? A gente vai ver por que é onírico, né? Da mãe em relação ao seu bebê, né? E é claro, a gente está falando sempre de vínculos, né? A gente nasce em vínculos e permanece em vínculos, e são fenômenos, vamos dizer, que ocorrem num contexto de intersubjetividade. Então, nessa nota, que é do Cogitações, né? São partes de textos que ainda não tinham sido publicados até 2014, né? O Bion se refere, né, às teorias que são importantes o analista ter em mente. Ele sempre usa como referência o texto do Freud, Dois Princípios do Funcionamento Mental, né? E ele escreve assim, que os pensadores, os pensamentos são sempre perturbadores, e o pensamento, né, ele é epistemologicamente vem anterior ao pensamento, né? O pensamento vem anterior à capacidade aqui de pensar, né? Como a Reverie. E a importância da Reverie, né? A importância para o analista, porque é uma forma do analista fazer pensamentos, né? Produzir pensamentos, um pensamento em busca de um pensador. Então, nessa pequena nota de 68, publicada em 2014, Bion escreve sobre a importância da Reverie para o analista, né? Por que eu estou enfatizando isso? Porque até aquele momento a gente viu a Reverie ligada à relação mãe-bebê, né? E não ligada à relação do analista com o paciente, que isso foi desenvolvido por outros autores contemporâneos, né? Então, a Reverie seria justamente essa forma de fabricar um pensamento, ainda sem pensador, um pensamento em busca de um pensador, e como eu vou colocar aqui, um pensamento imaginativo. A Reverie acontece via identificação projetiva, né? Ou seja, a identificação projetiva é uma intuição kleiniana, né? De que há uma via que conecta o inconsciente de duas mentes e que veicula proto-pensamentos, ou seja, aquilo que ainda, né, vai ser um pensamento,
captados primeiramente como uma reverie, né? Como na vinheta do Antonino Ferro. Vem a imagem do filme de faroeste, que é uma imagem onírica que condensa toda a situação psíquica ali, experienciada com o paciente no campo analítico, que é um conceito também, né, que parte do Bion, mas também a gente tem outros autores, né, que vão sustentar esse conceito de campo analítico. O Bion, em 67, né, nos comentários do livro Second Thoughts, ele escreve assim: como explicar, então, a diferença entre uma alucinação e uma interpretação de uma experiência analiticamente intuída? Né? Porque, vamos dizer, quando a reverie surge na mente do analista, ele pode ter a sensação de que é uma coisa que está completamente desconectada do que ele está vivendo na sessão. Então, geralmente, a reverie, ela é uma experiência perturbadora para o analista e que nem sempre o analista consegue identificar, né, como algo que está captando o que está acontecendo ali no campo analítico. Né? Então, o que o Bion vai chamar de intuição psicanaliticamente treinada, né, é essa expressão que ele usa, é justamente essa escuta do inaudível e a visão do invisível aos sentidos, que se fenomenaliza pela reverie, né? A reverie, ela tem representação, né? A reverie é sensorial, né? Enfatizando que toda, vamos dizer, a teoria do Bion, né, vai falar, vamos dizer, dos limites daquilo que pode ser representado, né, que pode ser transformado, por exemplo, em palavra, numa narrativa, numa imagem. E, geralmente, a experiência da reverie, a gente só compreende ela a posteriori, né? Por exemplo, nessa vinheta que eu usei como referência, depois que o Antonino Ferro faz a interpretação, aquilo abre o campo, né? Abre o campo analítico, aquela narrativa contém as emoções que estão circulando ali no campo, e é possível, né, se transitar, vamos dizer, com outro tipo de palavras continentes, né, a partir dessa fala do Antonino Ferro. Só que, para isso, o analista precisa tolerar esse estado de desorientação, né? Porque a reverie geralmente pode ser, por exemplo, uma sensação física, pode ser uma imagem, pode ser uma ideia que ela dá uma sensação de um certo campo magnético, no sentido de que ela prende a nossa atenção. Né? E, geralmente, o analista pode ter a sensação que ele está se distraindo, que ele está desconectado, que ele não está prestando atenção no que o paciente fala, né? Que justamente é uma comunicação inconsciente que se fenomenaliza, né? Que de alguma forma se torna consciente. É isso que o Bion vai trazer de fé psicanalítica, né, ou fé científica, não é no sentido religioso, né, mas é no sentido de que acreditar, né, que aquela experiência vai encontrar um sentido, né, como ali na vinheta, né, do Ferro. Então, é justamente essa capacidade do analista de sustentar, né, não saber o que está acontecendo, né, e aguardar um momento para que aquilo encontre um sentido, é o que ele vai denominar de capacidade negativa, né? E o Arnaldo Schuster chama de uma capacidade virtuosamente expectante. Lembrando que o termo capacidade negativa, né, surgiu posteriormente a sugestão metodológica do Bion, sem memória, sem desejo, sem compreensão prévia, né, e que depois ele passou a chamar capacidade negativa. Então, só para vocês localizarem na obra, né, no livro Cogitações, a gente vai encontrar as expressões ideograma, né, o Bion usa muito ideogramatizar uma experiência, representação pictórica, imagem pictográfica, são expressões que vocês vão encontrar no livro Cogitações.
Aqui, retomando, né, em 2014 foi publicado, né, que ele escreveu que a Reverie é um pensamento ainda sem pensador, né, e que é um instrumento para o analista, né, ou seja, não apenas na relação mãe-bebê. A referência aqui de outros autores, o Antonino Ferro, em vários livros, né, por isso que eu pus os pontinhos aqui, ele vai usar o pictograma emotivo sensorial, né? O Thomas Ogden, né, que também tem vários textos sobre a Reverie, vai usar o termo Reverie mesmo, o Civitarese. E aqui no Brasil a gente tem o casal Rocha Barros, que vai usar a expressão pictograma afetivo, né? E o Arnaldo Schuster também em vários textos, que vai usar o termo imaginação e imaginação criadora. Então, Rocha Barros vão escrever desse aspecto estético de expressividade e evocação da Reverie, né? E uma das funções dessa expressividade é justamente evocar a imaginação, né? E que a Reverie, ela ocorre, né, nesse estado que eu sempre comento com os alunos, aquele estado que a gente está meio acordado, meio dormindo, né, que a gente não sabe se o que a gente está pensando é um sonho, é realidade, né, é justamente esse estado de transicionalidade, né, entre pensamento onírico de vigília, né, e o pensamento onírico da noite. E a Reverie é justamente como o analista capta na sessão o pensamento onírico de vigília. Para quem não conhece esses conceitos, o Bion vai tornar o sonhar uma função dioturna da mente. Então, ele usa a metáfora das estrelas, né, que depois é retomada pelo Ogden, pelo Arnaldo Schuster, de que durante o dia a gente não vê as estrelas, mas elas estão lá. Né? Ou seja, o pensamento onírico da vigília, né, seriam essas estrelas durante o dia, né, ofuscadas pela luz da consciência. Aqui o Ferro traz uma definição muito boa, né, a grande genialidade de Bion foi propor essa forma de pictogramas visuais, que ela tem a ver com o sonho, mas não com o sonho feito à noite, e que é uma atividade contínua da nossa mente, né? Ou seja, o tempo todo a gente está pictografando, né? Colocando em imagens as nossas experiências emocionais, né? Isso é produzido continuamente no estado de vigília, né? É isso que seria o sonho de vigília. E nos textos do Arnaldo Schuster, ele privilegia o termo imaginação e imaginação criadora, né? Ele escreve assim, por ser um termo mais próximo linguisticamente do termo Reverie, usado por Bion, e por contemplar mais adequadamente a questão da cisura entre dois estados mentais, a cisura entre o pensamento onírico da vigília e o estado de sonho da noite. Por isso que a gente tem a sensação de um certo componente alucinatório, que a gente está se distraindo, né? Ou que a gente não está prestando atenção de uma forma adequada ao paciente. Então, no texto do Arnaldo Schuster, ele vai retomar o Einstein, né? Ele vai falar que a imaginação, ele cita o Einstein, né? A imaginação é mais importante que a ciência, porque a ciência é limitada, ao passo que a imaginação abrange o universo todo, que capta numa imagem onírica, né, como ali o ferro, é como uma imagem onírica condensada, todo o funcionamento psíquico do paciente. Né? Então, justamente essa capacidade imaginativa da mente é a Reverie. O Ogden escreve assim: refiro-me ao ato de permitir-se tornar-se menos definitivamente si mesmo, a fim de criar um espaço psicológico no qual analista e paciente possam entrar em um estado compartilhado de intuição e de estar em uníssono com uma realidade psíquica perturbadora, que o paciente sozinho é incapaz de suportar. Então, aqui a gente vai ver uma série de conceitos, né? O que é se tornar-se menos definitivamente si mesmo?
é justamente essa capacidade de quase de uma hospitalidade radical, né? Radical no sentido de ampla, né? E de fundamental, né? De recepção a um outro, né? E esse estado compartilhado de intuição é justamente, para aqueles que conhecem um pouco melhor a obra do Bion, né? É justamente esse estar em uníssono com o paciente, né? Quase como uma conexão entre duas mentes, uma conexão que é uma conexão inconsciente, né? E que se torna consciente, no sentido que se fenomenaliza. Né? E sempre dentro de porque uma realidade psíquica perturbadora, né? O que o Bion vai falar para nós? Que todo encontro humano gera uma turbulência emocional, né? E é um mau negócio, né? Que é o último artigo que o Bion publicou. Então, é nesse sentido, né? Que qualquer encontro humano está sempre gerando turbulências, né? Então, ele continua escrevendo assim, que a Reverie é o sonho diurno, né, como estava expondo antes, e que é algo paradigmático da experiência clínica de intuir a realidade psíquica de um momento de análise. Então, o que vocês vão ver é que o conceito de intuição e de Reverie, eles estão sempre conectados, né? Só que a intuição é um estado de mente que não se fenomenaliza, né? E é justamente o que eu estou publicando aqui no International Journal, que a Reverie, né, é uma evolução do estado de intuição do analista. Isso eu já aqui comentei com vocês, né, que o estado de Reverie é sempre um fenômeno da intersubjetividade, né? E o que o Ogden fala dessa autorrenúncia, né? É isso que eu estava comentando, dessa hospitalidade radical, né? A presença psíquica do outro, né? Seria esse estado de autorrenúncia que está conectado, né, à capacidade negativa do analista. Então, a Reverie, ela implica sempre nessa permeabilidade e nessa disponibilidade mental e emocional à comunicação do outro, né? É isso que o Bion vai chamar de uma capacidade negativa, né, que é justamente esse estado, né, de sem memória, sem desejo, sem compreensão prévia, né, que é uma expansão do que já estava lá no Freud como atenção flutuante. Né? Então, a proposição metodológica do Bion, né, é uma expansão do que o Freud postulou, né, de atenção flutuante do analista, esse estado, né, que é um estado receptivo, né, a afetações, né, a afetações, ou se vocês querem usar a expressão do Bion, a turbulências emocionais nesse encontro com o paciente. Né? Então, a sensação da Reverie é de um campo magnético. Em que sentido? É uma ideia que é quase uma experiência que o analista é levado, né? Ele não consegue parar de pensar, por exemplo, em outra coisa. E aqui eu faço uma referência, não sei se aqui ou em outro lugar, quase como se a gente estivesse numa galeria, né? E a gente fica abduzido por um quadro. Né? A gente não entende direito, porque a gente fica tão abduzido por aquele quadro, mas a gente fica ali completamente convocado, né, pelo quadro, né? Sem entender direito o que está acontecendo, né? E como é importante a questão do tempo, né, dessa tolerância, o Ogden usa a expressão ficar à deriva, né? Que esse ficar à deriva é justamente tolerar, não entender o que está acontecendo, qual que é o sentido daquela experiência, né? E ter fé de que aquele sentido vai surgir a posteriori, né? Que é uma expressão que
estariam, né, um conceito freudiano, né, que já é, né, justamente todo o conceito de a posteriori, né, é uma função transformadora, né, como que o tempo vai desempenhando essa função transformadora, né. E quando já é possível, a hora que o Ferro já transformou a imagem que ele teve do filme de faroeste e que ele consegue transformar numa narrativa, mesmo que seja uma narrativa, vamos dizer, parcial, né, ele já está num outro âmbito da experiência, que é um âmbito mais saturado, mais representacional, né, que é o âmbito da palavra, né, mas que pode, vamos dizer, que está ali na sessão contendo as emoções, né, que estão circulando na sala de análise. Então, esse trabalho, né, o Ferro usa uma expressão que eu gosto bastante, que é a cozinha do analista, né, que a mente do analista é a cozinha do analista. O analista precisa desse trabalho constante de autorreflexão para que ele consiga transformar a Reverie, né, numa comunicação para o paciente, no caso ali do Ferro, né, foi uma comunicação, uma interpretação, inclusive, de contratransferência, né. Tem algumas situações que o analista não consegue transformar a Reverie numa comunicação, porque a Reverie pode ser situações muito pessoais da vida do analista, né, e ele teria que transformar num outro tipo de situação, ou a Reverie pode ter só a função de compreensão do que está acontecendo ali, né, no campo analítico e do funcionamento psíquico do paciente. Então, ela não seria usada como uma narrativa para o paciente, ela não se transformaria numa narrativa. Então, isso é importante, assim, o uso que a gente faz da Reverie, né? Nesse exemplo que eu trouxe, o Ferro usou diretamente a Reverie, mas nem sempre a gente consegue fazer isso. Então, outras lives, acho que 2 lives que estão no YouTube minhas sobre intuição e Reverie, a vinheta que eu trouxe, né, que era dos sapatos de um morto, essa vinheta, essa Reverie, foi usada só como uma compreensão, né, da dinâmica ali do campo analítico, do processo psíquico do paciente. Em momento algum ela se transformou numa construção do analista, numa narrativa do analista. Então, isso é muito importante, porque que é a questão da interpretação, que em vários textos do Bion, né, ele vai escrever a interpretação, ela precisa gerar algo que é muito mais do que uma compreensão, né? Ela precisa gerar uma transformação, e isso é a arte, né, do analista, né? É poder transformar numa narrativa, numa expressão, numa palavra, numa pergunta, né, algo que gere uma transformação no campo analítico. Então, é esse processo que exige uma grande habilidade e criatividade na construção de uma comunicação, que pode advir dessa experiência de Reverie, né? E que essa comunicação, né, para o paciente, ela precisa gerar uma transformação, não só uma compreensão, né? Ela precisa favorecer uma transformação que a gente sabe que é na dupla analítica, né? A transformação é sempre na dupla, né? A partir do BIM a gente está pensando sempre dentro do âmbito da intersubjetividade. Tá? Isso já estava ali no conceito de identificação projetiva da Melanie Klein. Né? Já é um conceito que já tem um grande pé na intersubjetividade, né? Mas foi o Bion que colocou, vamos dizer, esse conceito, né, realmente para o campo da intersubjetividade. Então, aquilo que eu falei para vocês, né, a Reverie exige essa tolerância, né, para que o analista esteja à deriva, no sentido de que não entenda absolutamente nada do que está acontecendo. E é muito interessante que quando o Freud fala tensão flutuante, né, é uma água mesmo, né? A gente precisa flutuar e ficar na corrente, né, que é na corrente do quê? Na corrente das emoções que circulam na sala. Né?
e que tem um tempo, vamos dizer, para que o sentido emerja. Né? Então, isso também é importante, eu uso sempre uma expressão que é que nem, o sentido é que nem água na fonte, né? A gente não tem como ir atrás do sentido, né? É o sentido que tem que nos alcançar, né? É o sentido que tem que chegar até nós, né? Aqui nos textos do Arnaldo Schuster, vocês vão encontrar em vários momentos, né, da Reverie é predominantemente sensorial, né, no sentido que ela é um fenômeno imagético, né, geralmente é um pictograma, né, ela pode ser uma sensação física também, quem vai falar da Reverie corporal é mais o Civitarese, né, ele tem um texto específico sobre Reverie corporal, né. Então, o que a gente está falando aqui o tempo todo, né? É essa capacidade de transformar uma experiência em estado bruto, né, numa imagem pictográfica, né? Ou seja, numa imagem onírica. Né? Essa transformação, né, se dá por uma função, né? Uma função psíquica, que é a função alfa. Tá? Então, essa habilidade necessária ao analista, né, essa é justamente a habilidade necessária ao analista, ver e escutar o que não é visível aos olhos e ouvidos, mas é visível pela imaginação, justamente a capacidade de Reverie do analista, sustentada pela intuição psicanaliticamente treinada, a partir do estado mental de capacidade negativa, né? Ou seja, o método proposto pelo Bion como expansão da tensão flutuante de Freud, sem memória, sem desejo, sem compreensão prévia. Esse é o estado de mente do analista que exige uma grande disciplina. Né? Na verdade, o analista é alguém que precisa ser muito disciplinado, né, para manter a sua mente receptiva, né, às turbulências emocionais do encontro analítico. Então, o conceito de Reverie, compreendido como essa capacidade imaginativa da mente, ou um pensamento imaginativo, ou uma imaginação criadora, são nomeações e transformações bem-sucedidas da intuição freudiana das construções do analista. No texto Construções em Análise, né, no final do texto, o Freud vai escrever, né, que a construção do analista se assemelha, né, às alucinações, né, no sentido, é algo, porque alucinações não é no sentido patológico do termo, né, é algo que não tem apoio sensório, né? Alucinado no sentido de imaginado. Imaginação é um termo melhor, né? Porque a gente, quando fala de alucinação, imediatamente a gente remete a um estado patológico da mente, não é isso que se trata. Então, eu termino aqui a aula, né? De 45 minutos, né? De forma que precisa a encomenda da Liege e da Anne, né? No texto do Ogden, esse texto originalmente, se não me engano, é de 1997, mas foi publicado em português em 2013, que ele usa na epígrafe desse texto, que é o nome do livro, que chama Reverie Interpretação, né? Eu diria que a melhor definição de Reverie, que é, claro, uma definição poética. Né? Ele vai pegar o Henry James e vai escrever, né, uma tradução, né, do Henry James. A experiência nunca é limitada e nunca é completa. É uma imensa sensibilidade, um tipo enorme de teia de aranha, de finíssimos fios de seda, suspensos na câmara da consciência, capturando todas as partículas voláteis do ar em seu tecido. É a própria atmosfera da mente. E quando a mente é imaginativa, capta os mais tênues sinais de vida. Né? Não tem definição melhor de Reverie. Né? Pode pensar que as partículas voláteis do ar, né, são os elementos psíquicos, né? Que há esse estado, né, psíquico do analista,
que é um estado de capacidade negativa, né? É favorável a essa imaginação, né? Que é a Hever, esse pensamento imaginativo. Bom, então, a aula é essa, 45 minutos, certinhos, para dar tempo da gente conversar um pouco. Precisamente, né, Marina, que precisão. E que experiência, né? Essa ideia de a experiência nunca é limitada, né? Acho que tu está nos proporcionando essa experiência aqui também, né? Da gente agora poder expandir, mas que experiência e que aula, né? Acho que dá para a gente pensar bastante sobre tudo que tu trouxeste, né? Acho que agora a gente abre, então, para as pessoas falarem, perguntarem, né? Anne, também vou passar a palavra para a Anne, para ti, vamos lá. Acho que vamos ver o que o pessoal tem para perguntar, acrescentar, mas primeiro, assim, eu queria, enfim, né, te agradecer. Tu é muito clara na tua fala, né, muito didática, né, e eu fiquei pensando várias coisas, e até uma questão da Hever, que o Arnaldo Schuster sempre costuma, e é uma questão dele, né, costuma dizer que a Hever seria essencialmente da mãe, né, que todo o restante, ele considera assim, né, que seria a função alfa, né, que para discriminar a Hever como algo que é essencial, né, lá do início, né, ligado à origem, né, aquilo que iniciou. Foi antes da né? publicação das obras completas, né? A gente só tinha a referência da Hever na relação mãe-bebê. E agora... E o Arnaldo Schuster vai colocar a Hever e função alfa, né, como... sempre juntas, porque a Hever, ela é predominantemente sensorial, ele vai escrever, e a função ele escreve alfa no capacidade negativa, é né? predominantemente simbólica, né, no sentido de que ela é mais epistemologicamente precisa enquanto uma função, né? Só que, Bom José, elas estão é isso que eu acho sempre. Claro, e é isso que eu achei super interessante, porque ficou muito claro quando tu dizes que a Hever é um fator da função, né? Então, aí fica bem claro, porque realmente, né, é uma função, e como o Bion se utiliza, né, da matemática, enfim, né, e coloca como os fatores, né, assim como a inveja também é um fator, né, na personalidade. Então, achei que ficou muito claro. Acho que aí agora, porque eu escutava o Schuster, ele sempre comentava, né, assim, a Hever, né, a Hever é a materna, né, e tem o texto, o inicial, né, mesmo do Bion, que ele fala da Hever, né, como a Hever da mãe, né, a Reverie da mãe, né. Então, agora, com esse teu acréscimo, achei muito legal, achei que clareia, né, a questão da função, né. Eu não sei se a Marina trancou, a impressão minha, ou eu que tranquei. Não, acho que foi tu que trancou. Eu achei que eu tinha trancado. Não, agora... Acho que é a Anne que está... A Anne trancou. A gente fala congelou, né? Congelou. Mas isso é uma questão... Voltei. Porque, assim, só usa... Voltou, Anne? Acho que você congelou um pouco. Só os autores pós-guionianos... Agora voltei, sim, eu estou com problema de internet aqui em casa. Tá. Foram os autores pós-guionianos que desenvolveram mais o conceito de Hever, né? Principalmente o Antonino Ferro, o Ogden, né? O Civitarese, e aqui no Brasil o Casal Rocha Barros, né? E também o Arnaldo Schuster. Só que realmente até a publicação das obras completas, no próprio texto do Bion, a gente só via o conceito de Hever sendo referido à relação mãe-bebê, né? E nesse texto que nunca tinha sido publicado, né, que foi publicado em 2014, aparece o Bion escrevendo, né, a Hever como né, algo importante para o analista.
E outra coisa que eu fiquei pensando com o exemplo, né, que tu trouxeste do Antonino Ferro, eu fiquei pensando na relação continente-conteúdo, né, e no que o paciente, né, o conteúdo, que de alguma maneira tem um conteúdo ali, né, e o continente, né, a mente continente, né, e através da Reverie, do analista, capta esse conteúdo e transforma, né, então, ao transformar, a gente pode pensar, né, numa relação comensal, enfim, né, algo que surge da dupla desse campo algo que se transforma numa um terceiro produto, né? Então, fiquei pensando nessa relação, né, também. Mas, enfim, eu acho que só para aquecer, começar a aquecer a discussão, eu acho que as pessoas devem ter questões para acrescentar, para perguntar, e aproveitar a Marina aí, porque foi uma aula maravilhosa. Te agradecer de novo. Então, tá, pessoal, quem quiser, então, 5 horas, né? Vou aproveitar aqui a Marina, que aula, que experiência. Como Michel Simões escreveu aqui, um conceito tão complexo e tão potente, abordado e trabalhado de forma tão clara e tão convidativa. Muito obrigada, professora Marina. A aula foi mesmo maravilhosa. O pessoal pode perguntar pelo chat também, que a gente vai passando aqui. Marina, antes do pessoal... Tá, a Fátima. Oi. Oi, Fátima. Minha colega. Mas eu pensei na questão da turbulência, né? A turbulência das emoções positivas e negativas, se é que a gente pode falar assim, não sei, mas alguma coisa que traz, que a gente pode pensar que traz um sentido que traz vida, né? Traz complicação, mas traz vida, né? A Fátima faz pós-doc comigo, né? Fátima Flórido, né? Apresentando aqui, e ela tem uma pesquisa muito interessante, a gente acabou de publicar 2 artigos sobre a função vitalizadora do analista, né? Que é justamente isso, a turbulência é um movimento de vida, né? Que ela vai ser sempre perturbadora, né? Mas é um movimento de vida, né? E essa capacidade, vamos dizer, o que a Anne falou, né? Que o tempo todo a gente está se referindo a continente contido, né? E essa capacidade, vamos dizer, do analista, mesmo nessa vinheta que eu trouxe aqui do Antonino Ferro, essa é uma função vitalizadora, né? A hora que a gente consegue colocar numa imagem onorírica, como a Reverie, e depois, vamos dizer, numa narrativa, né? Isso passa a ser também uma função vitalizadora no sentido do contato com a verdade emocional do paciente, né? No caso ali, era a situação de violência, né? Que estava sendo vivida ali na sala de análise. Eu acho que agora tem mais 2 perguntas aqui no chat. Isso. Quer que eu leia? Posso ler, Marina, aqui, tá? Tá bom. A Suelia Azeredo está falando que a aula foi mesmo maravilhosa. Aí vem uma pergunta dela. Marina, você pode falar um pouco mais sobre quando a Reverie não pode ser comunicada? Tem no YouTube uma Reverie, que é uma aula sobre uma Reverie, que é justamente os sapatos de um morto, né? Que essa Reverie não pode ser comunicada, porque às vezes a Reverie pode falar do sofrimento psíquico do paciente, né? Daquele caso, foi uma vinheta também muito assim sucinta, é raro a gente ter uma vinheta assim tão sucinta, né? Era um caso de um paciente que eu estava vendo pela primeira vez, não tinha informação nenhuma sobre esse paciente, uma situação já de alguns anos atrás, e a hora que eu fui buscá-lo na cela de espera, eu fiquei fixada nos sapatos dele, né? E fiquei pensando, bom, mas como é que alguém pode usar sapatos de um morto?
né? Então, uma experiência extremamente perturbadora, né? A Reverie pode ser uma experiência extremamente desorganizadora para o analista, e ao longo daquela entrevista, né, mais para o final, era uma pessoa que estava num processo de luto, né, muito intenso, tinha perdido uma filha, né, e que aí eu pude entender aquela Reverie, mas em momento algum ela se transformou numa comunicação para o paciente, né, ela se transformou mais numa compreensão minha do sofrimento psíquico daquela pessoa. Mas acho que é importante também falar essa experiência perturbadora da Reverie, né? O Ogden fala muito isso, que geralmente dá a sensação que a gente está se distraindo, que a gente está pensando em coisas pessoais nossas e não no paciente, né? Então, inclusive o Antonino Ferro tem uma expressão que eu acho muito interessante, ele fala assim, tudo que está na mente do analista está no campo, né? Que não deixa de ser a dupla associação livre, atenção flutuante do Freud, né? Ou seja, tudo que o que passa pela sua mente numa sessão, está conectado, né, com o campo analítico, que está circulando no encontro entre aquelas duas mentes. Por isso que o Ferro vai falar, né, que tudo que está na mente do analista está no campo. Só que, geralmente, a gente tende a desconsiderar essas situações de Reverie, né? Achar que são distrações, achar que a gente está cansado, entender como uma falha técnica, né? E não considerar que é um tipo de comunicação que geralmente desorganiza o analista, né? Geralmente é uma comunicação que desorganiza, né, o que o analista está ali experienciando. Por isso que o Ogden vai falar, vamos dizer, de poder ficar à deriva. E acho que tem mais duas perguntas, né, Dariane? Tem. Isso, vamos lendo. Da Mariana Oliveira. Adorei a aula. Acabo de sair da graduação em psicologia e atualmente faço especialização em teoria e técnica psicanalítica. Por conhecer pouco de bio ainda, ouvi que há uma explicação para a sensação de, entre aspas, o que eu perdi. Durante a sessão com o paciente me trouxe uma tranquilidade. Muito obrigada pela oportunidade. Não sei se eu entendi direito, mas às vezes a Reverie pode dar uma sensação de que a gente não está prestando atenção no paciente, né? De que a Algo gente escapa, né, Marina? Algo escapa, né? Eu estou absorvido com os meus próprios pensamentos, né? Então... Marina, mas eu acho que o estado mental, né, que o Bion propõe, né, esse estado de sem memória, sem desejo, sem necessidade de compreensão, eu acho que ele é um estado que faz com que que dá muito mais trabalho para o analista, né, no sentido de que eu acho que essa questão da distração, né, que em algum momento trazia uma culpa, né, não estou ligado naquilo que o paciente está falando, e daí faz com que a gente retome e olhe para a gente, mas o que eu estou pensando que esse paciente está me comunicando, que tem a ver com o campo, com a gente, com ele, e que eu posso, né, ou não, né, primeiro, como tu disseste, entendê-lo, ou transformar em alguma interpretação, enfim, eu acho que é isso que eu acho muito bonito, porque dá muito mais trabalho, mas também amplia a nossa capacidade de entender aquilo que está sendo dito e não está sendo dito, né? O Bion foi um autor, depois tem mais um comentário. O Bion foi um autor que acho que causou esse também impacto na psicanálise, que ele vai falar muito do funcionamento da mente do analista na sessão, né? E realmente ele dá muito trabalho, né, no sentido de que, assim, ele implica o analista. Uhum. E o Ferro usa uma analogia que eu sempre uso em aula, né? Que ele fala assim, o analista não é um enviado da ONU numa zona de conflito, eu não tenho nada a ver com isso. Ele está sempre implicado, né? O analista está sempre, né, dentro do campo e sofrendo. O Bion vai falar do que o analista é que nem o comandante
no campo de batalha, né? O Bion passou pelas 2 guerras, a primeira ele lutou, na segunda ele trabalhou como um médico, né? Então, o analista ele tem a responsabilidade do comando, mas ele pode viver ou morrer no campo de batalha, né? Ou no campo analítico. E o que é a responsabilidade do comando? É a responsabilidade de tornar pensável, né? Intensidades psíquicas, né? Então, ali no exemplo do Antonino Ferro, tinha toda uma tensão, né, na sala de análise, que não conseguia, vamos dizer, se transformar, né, numa imagem onírica, nem numa narrativa, e a hora que há essa transformação, que é todo o trabalho da função alfa, né, você já está num outro contexto, você já muda para uma outra situação onde é possível, né, transitar por muitas narrativas que vão dando expressividade àquelas emoções. Né? E tem outro comentário aqui. Você quer falar, Aline? Isso, vou ler aqui. Do Eduardo Oliveira. Fico pensando sobre, de fato, a necessidade desse estado receptivo do analista para receber toda a carga inconsciente do paciente ao ponto de tocar simbolicamente o analista e, assim, fazê-lo alucinar e entender a simbologia trazida pela Reverie. Obrigada pela pergunta, Eduardo. Justamente essa capacidade negativa, esse estado receptivo, né, de hospitalidade, que eu falei, uma hospitalidade radical, né, ao outro, né? A gente precisa se permitir ser habitado pelo outro, né? E que, vamos dizer, a Reverie, ela já é uma representação simbólica, né? Uma representação imagética, geralmente, né? Porque a gente pensa predominantemente por imagens, né? Que depois pode se transformar numa narrativa. Então, no próprio texto do Bion, no livro Cogitações, a gente vai encontrar a expressão derivados narrativos, né? Que a função alfa, ela pode favorecer depois a construção de derivados narrativos. E quem vai trabalhar muito, desenvolver muito isso, é justamente o Antonino Ferro, né? Mas sim, com certeza, e eu acho que esse alucinar, né, eu acho que também é importante que o Bion trouxe um outro sentido para essa palavra, né, vocês vão encontrar em vários momentos ele falando dessa alucinação, né, que é justamente essa imaginação, né, essa capacidade que a gente vê como num sonho, né, num sonho a gente vê coisas, né, que não estão acontecendo, só que o próprio sonho é uma experiência, né? O sonho é uma alucinação, né? Não no sentido patológico do termo, tá? É importante enfatizar o isso. sonho, né, Marina? Eu fiquei pensando no sonho e na função alfa, com a mesma função, assim, né? De transformar e digerir elementos, né, beta, assim. Então, acho que a Reverie como fator da função alfa e a função alfa como uma função como sonhar, assim, em estado de vigília ou dormindo, né? Então... o Bion ele usou, né, claro, na interpretação dos sonhos do Freud. Então, num primeiro momento, ele traz a expressão trabalho onírico alfa, né, que ele vai a partir isso é uma expressão do Freud, o trabalho onírico, né, e o Bion vai trazer o trabalho onírico alfa, né, e depois ele passa a falar, em alguns momentos vocês vão encontrar no texto função onírica alfa, né, e depois ele deixou só função alfa, né, no sentido de um depuramento epistemológico. Em que sentido? Para a gente ver, assim, trocando bem miúdos, né? Assim, como é que a gente transforma uma experiência vivida numa representação simbólica, né? Isso é o processo do sonho, né? Por isso que o Bion vai falar que a gente precisa sonhar as nossas experiências emocionais. É justamente isso. Sonhar a sessão, né, Marina? Sonhar a sessão, exato, né? Ele vai falar que a gente vai... E que, por exemplo, Arnaldo Schuster usa o termo imaginação, né? Precisa... E o próprio Ogden fala, né? Que o Ogden escreve assim, como é que é? A imaginação na sala de análise é simplesmente sagrada.
né? Que é justamente essa, você conseguir ver o que não é visível, né? Não é uma coisa visível, é uma coisa imaginada, né? Então, realmente é a questão do terceiro olho, né? De você Não enxergar. captada pelos sentidos, né? Não captada pelos sentidos, né? Captada, vamos dizer, por esse contato com o elemento psíquico, né? Uhum. Posso ler aqui, Marina? Vamos ver aqui o Claro. que temos mais. Deixa eu ver. A Miriam Basaglia. Excelente aula, Marina, embora não tenha formação em psicanálise, com certeza sua exposição sobre o conceito de reverie vai enriquecer meu trabalho, muito obrigada. A Flávia Steller, ela fala, o Mia Couto diz que para acolher o outro você tem que se esvaziar, desocupar de si mesmo. Mais ou menos isso. Uma bela metáfora para a capacidade negativa, não? Eu cito o Mia Couto, né? Ele tem uma Não, só expressão que maravilhosa, né? A Fátima que Fátima, que foi eu que escrevi. a Fátima. É a Fátima que escreveu, né? Como é que é, Marina, que ele fala Eu não vou exatamente? lembrar exatamente, mas ele fala como essa capacidade da gente ser os outros, né? De sermos outros, né? O difícil mesmo é sermos os outros. De habitar, ele usa uma expressão muito bonita, ele fala assim, habitar outras sensibilidades, né? Eu cito, em um texto meu, eu cito essa do Mia Couto, que é muito bonita, essa sensibilidade, né, de poder ser o outro, né, ser habitado pelo outro, que é o conceito de identificação projetiva da Melanie Klein, tá? Tudo começou ali, né, como é que eu sinto algo que não é meu, né, mas que essa vem do comunicação, outro. né, Marina? Essa comunicação, exato, que é a comunicação, que no Freud está, né, como comunicação inconsciente, né, e que o Arnaldo Schuster também fala de uma forma muito interessante, que ele vai falar, as mentes se comunicam, né, a gente quer queira ou não, a gente está sempre se comunicando, e se comunicar não significa falar, né, a gente se comunica mesmo sem estar falando, né, a gente se comunica estados mentais, a gente faz um contato com alguém, né, mesmo sem palavras, né, mesmo sem necessariamente a gente estar verbalizando. Oi. Eu só quero falar uma coisa que eu tô não deixar escapar aqui que me veio, né? Que para existir qualquer função tem que existir duas pessoas ou duas coisas ou um par, né? Então a função alfa ela não tem como existir sem ter o outro, o bebê e a mãe, o analista e o paciente. Então toda função ela depende da existência de dois elementos no mínimo, né? Então a gente nasce de um vínculo e permanece, né, em vínculos. Não existe existência fora de vínculo. não. Né? Não existe isso. E nem experiência emocional, né? Não. Tá. Quer que eu leia aqui a próxima? Alguém quer falar? Não sei, a gente está lendo, mas talvez alguém queira falar. Tem da Patrícia Fraguas. Patrícia Fraguas. Deixa eu voltar aqui. Quando você imagina uma imagem que possibilita narrar, o analista poderá transformar em palavras, pois penso que pode dar uma claridade em meio a uma escuridão em que o analisando possa estar e com muito medo, inclusive, da escuridão. Não entendi muito bem se pode transformar em uma narrativa ou não. Aguarda a posteriori? Então, depende muito da situação, né? Essa questão da escuridão, né, é uma coisa bonita, porque numa carta, né, para o Freud, né, a Lu Andréa Salomé, né, escreveu, né, que a gente precisa, vamos dizer, de um facho de intensa escuridão, né, para enxergar o inconsciente. Depois isso virou um livro do Grotstein, né, um título de um livro do Grotstein, um facho de intensa escuridão, que é justamente esse estado de lusco-fusco, né, essa transição, esse estado de transição entre o sonho da noite, né, e o sonho da vigília. É um lusco-fusco, mas quando fala de narrativa, não necessariamente a Rêvery vai se transformar numa narrativa,
tá? Ela pode ser só uma compreensão para o analista, né? Ela não necessariamente se transforma numa narrativa. Às vezes sim, às vezes não, às vezes o analista precisa modificar um pouco a Reverie, porque diz respeito a questões muito pessoais dele. Quem quiser ler o texto do Ogden, que chama Reverie Interpretação, ele tem, o Ogden eu acho que é um dos autores, porque ele é um escritor excelente, ele vai fazer uma descrição clínica nesse texto Reverie e Imaginação, impressionante, onde ele vai trazendo o movimento psíquico do paciente, né, acoplado ao próprio movimento psíquico da mente dele, né, em detalhes e nuances. Então, ele é um dos autores, né, eu diria, atuais, que mais consegue narrar uma experiência clínica, que é dificílimo da gente narrar, né, o que realmente acontece entre analista e paciente. E ele é um autor que consegue fazer isso pelas capacidades literárias dele, né? É um excelente autor, né? Como o Freud, né? Enfim, também, né? Um literato. Marina, acho que a Gila quer falar, né, Gila? Isso? A Gila está com a mãozinha levantada. Isso, Tá, Gila, isso. fica à Queria vontade. fazer uma pergunta. Primeiro eu quero agradecer, né, a Marina, através da página da Bioexpansão, adorei a aula, né, muito simples e complexa ao mesmo tempo, né, assim, e me levantei muitas questões, né, como diz a Anne, como vocês dizem e tal. Mas eu fiquei pensando assim, ó, a Reverie se aproxima do estado de mente do devaneio freudiano? Se você for traduzir Reverie, é justamente o devaneio, né? É o daydream, o sonho do dia, né? É o devaneio, a Reverie é o devaneio. É o que o Freud escreve no texto sobre literatura, né? Ele fala dos devaneios, né? Também, Isso. do escritor de literatura, né? Tá conectado, né? Tem um texto aberto na internet, meu, que se chama Função Psicanalítica da Personalidade, a narrativa do analista e a narrativa do escritor, né, que é justamente, eu vou usar esse texto do Freud sobre a questão do devaneio, né, e falar sobre a função psicanalítica da personalidade. E a Clarice Lispector, a Fátima tem uma frase da Clarice Lispector, né, Fátima, como é que é? O simples, a simplicidade exige muito esforço. Não penso que foi fácil, bem difícil ser simples, né? Acho que é mais ou menos isso. E outra questão, né, que eu fiquei pensando ainda, Marina, assim, né, que foi uma transformação do conceito, né, freudiano da contra-transferência e da recepção, né, pela mente, pelo inconsciente, né, que Freud foi dizer no primeiro momento que seria um erro, né, é uma transformação desse conceito na contemporaneidade por uma ferramenta, né, por uma função, né, um fator de função alfa, né, que seria ali algo que está entre, né, ou na dupla, se formando na dupla, para que um pensador pense, né, aquilo que pode ser formulado, pensado, imaginado. É isso? Isso, Gina, eu acho que assim, o Bill vai trazer o tempo todo essa interação entre a mente do analista e a mente do paciente, né? Só que ele vai retomar a compreensão clássica do conceito de contratransferência que está no Freud, né? Ele também vai fazer isso, ele vai falar, olha, a contratransferência é inconsciente, né? O analista não vai ter acesso, né? Então ele vai separar um pouco essa capacidade do devaneio, né, que faz parte do campo analítico, ele volta, né, à definição clássica de Freud de contratransferência,
Acho que é importante também, assim, fazer esse esclarecimento, né? Então, ele sai um pouco da linha, né, da Paula Hyman, de outros autores, do uso da contratransferência, né, como um elemento, vamos dizer, que vai dirigindo o analista na sessão, né? Quem quiser também, eu sempre uso essa referência, está aberta na internet, a tese de doutorado da Gina Tamburrino, né, que ela vai fazer só dar um Google em Gina Tamburrino, todo um trabalho, né, um estudo do conceito de contratransferência ao conceito de campo analítico. Quando a gente está no conceito de campo analítico, a gente está falando dessa comunicação e dessa interação entre duas mentes o tempo todo, né? E o conceito de contratransferência, o Bion volta, né, para a compreensão clássica do termo, como está no Freud. Ah, tá. Muito obrigada. Gostaria de que as referências fossem, né, citadas aqui, ficassem à nossa disposição em algum momento. Os textos estão abertos na internet, é só você dar um Google, né? Aí também as meninas, né, Liege? Pode colocar aqui no... Pode mandar para por favor. Marina. Pode colocar, né? Muito A gente obrigada. coloca... Obrigada, muito obrigada. Várias perguntas aqui, obrigada, Gila. Tem várias perguntas aqui, né? O pessoal participando, que bacana. Vamos lá, vamos ver se a gente dá conta e vamos ver se a gente consegue responder todo mundo, né, Marina, aqui. Tá? A gente tem até que horas, Liege? Só para mim me organizar também. Até às 10. Até às 10, mais ou né? menos. Tem que avisar do evento, hein, de agosto. Pois é, nós temos comunicações, né, para fazer. Temos comunicações. Quem sabe eu leio todas aqui, a gente vai, né, Marina? Quem sabe, vamos ver. A Flávia está pedindo se poderia retomar a metáfora da fonte. Excelente aula, obrigada. A Ana Luísa, Marina, obrigada pela aula, muita clareza em sua fala. A Silvana Souza, ótima aula. Uma dúvida, a intuição para a bio estaria dentro da Reverie? Então, essa é uma complexidade grande, é justamente esse artigo que está saindo no International, né? Em vários autores. Para mim, a intuição está sempre conectada à Reverie e à função alfa, só que a intuição não se fenomenaliza, né? Ela é uma dupla. Ela é uma captação que ela vai se fenomenalizar pela Reverie, né? Ela evolui como uma Reverie. Né? A gente vai ter contato como Reverie, né? Mas a intuição é justamente esse estado de capacidade negativa, né? Mas é uma questão teoricamente bem complexa, né? Aqui a Reverie como um insaturador. Não, no momento, a Reverie já é uma saturação parcial, né? A hora que você... Saturação em que sentido? A hora que você constrói um sentido, que é a analogia da fonte, né? O sentido é se vocês usarem uma analogia que o Bion usa também bastante, que é do caleidoscópio, né? Sabe aquele caleidoscópio que faz a hora que você para, né? Você constrói uma imagem, né? Então aquilo satura, no sentido de que é uma imagem que se fixa, né? A Reverie é uma imagem que se fixa, mas depois ela pode ser transformada numa narrativa e vai abrindo o campo, né? Então, pensando que na sessão a gente está o tempo todo transitando nesse movimento entre aquilo que satura e o insaturado, né? Ou como o Bion coloca, o finito da consciência, o infinito do inconsciente, né? O conhecido, o desconhecido. O tempo todo é movimento e é transição. Trânsito e transformação, né? Aí vem a teoria das transformações, né, Marina? Foi a pergunta da Cris Vieira. Tá. Elisângela Neves, aula enriquecedora, linguagem acessível, sou estudante de psicologia e tornou-se possível entender esse encontro de truculência e a partir daí dar significado ao imaginário. A Neila Aparecida, Mia Couto diz que para que as luzes do outro seja percebida, devo apagar a minha, no sentido de estar para o outro. Essa ligação, que lindo, com o Reverie, como imaginava, nos ajuda a compreender o processo de transformação no encontro entre as mentes na sala de análise.
Michele Bassini, adorei a aula e a minha definição de reverie associada à teia de aranha, achei extremamente sensível. Toda essa conversa me fez lembrar de Fernando Pessoa, quando diz, não sabemos da alma, senão na nossa, as dos outros são olhares, são gestos, são palavras, com a suposição de qualquer semelhança no fundo. Muito obrigada pela experiência, lindo, Fernando Pessoa. Aí ela pergunta de quem é o artigo que citou da função psicanalítica da personalidade. A Cris levantou a mãozinha lá, Cris, tá? É meu, tá, Eu ia dizer, a aberto na Cris quer internet. falar, eu acho que tem que dar Isso, a espaço Cris quer para a Cris falar. falar. Tá, vamos deixar aqui. Aqui estão os links, tá? A Ana colocou aqui, tá? Cris, então, passo a palavra para a Cris. Boa noite, agradecer a Anne, a Liege, Marina, por esse encontro, né? Muitas vezes, né, ouvimos o Arnaldo falando dessa função reverie, ser só da mãe, né? E agora a gente podendo ampliar aqui. E a minha pergunta foi um pouco nisso, assim, para a gente pensar num potencial que me pareceu hoje te ouvindo, Marina, que fica sempre insaturado. Porque toda vez que tu traz esse teu exemplo dos sapatos, me faz pensar novas coisas. Toda vez que talvez, né, a gente possa recorrer a uma imagem que surgiu, algo impactante, né, parece que guarda uma coisinha de insaturado. Por isso que eu fiquei pensando, porque a função, né, quando tu fecha um sentido, aquilo terminou, se entendeu, isso, né? Uma posição depressiva, se compreendeu. Aí tu vai para uma outra posição, tem a intuição, tem a abertura, tem tudo isso, e fica sempre algo que parece que não foi tudo. Então eu fiquei pensando se não tem aí na reverie uma semente, né? E aí fica na experiência inicial algo de transformador. Te ouvindo hoje, né, fiquei com essa nova ideia, assim, por isso que eu coloquei ali. Obrigada. Sim, é o infinito, né? É o infinito, né? Aí o Ronald Britton, né, que é no livro dele Crença e Imaginação, ele vai falar de uma forma muito bonita uma esquizoparanoide para uma depressiva, com uma depressiva e volta para esquizoparanoide, outra depressiva, né, das posições, no sentido que é infinito, né? Você satura, mas aquilo que você satura abre para um campo do insaturado novamente, né? É isso que o Bion falava, o que leva a uma análise a mais análise. Complexidade expande para dentro e para fora, né? Não é, né? A gente está sempre expandindo, né? Vai falar que a mente, vamos dizer, a mente está sempre num processo de expansão. A mente que está sempre se expandindo, né? Ela está circulando, ela está bem, né? O problema é quando a gente para de expandir, né? É isso mesmo. Obrigada. Bom, obrigada pelas perguntas. Né, Marina? Vamos fazer os nossos últimos... Vamos fazer a propaganda agora. Propaganda. Né, isso. E agradecer a todo mundo já, né, Marina? Que eu acho que aqui a participação tem pessoal falando que não, né? A gente só tem a agradecer. Marina, que aula que a gente vai sair daqui expandindo muito mesmo, né? Como disse a Cris. Não é por nada o nosso nome, né? Não é por nada. Não é por nada. Estamos cumprindo o nome. Essa é a ideia. A gente foi na carona do Bion, né? Então tá, Marina, a gente só vai passar uns slides. A Marina vai passar, então, né, Marina? Tu passa? Você passa, Liege. Eu acho que eu estou sem Rafa, eles aqui. Tá. A Rafa está com eles. É um evento que vai ter em agosto. Sim, peraí que eu vou passar ele aqui. Você passa, Rafa? Aí eu explico, tem uma parte aberta que vai ser pelo canal do Lipsic. Vou esperar a Rafa projetar. Só uma pena que não vai dar para responder a todas as perguntas que estão aqui no chat. Acho que tem mais gente perguntando, agradecendo, achando maravilhoso, mas uma pena. Vamos ter que marcar outro, Marina. Então, esse evento se chama Vastas Emoções e Pensamentos Imperfeitos em Busca do Humano, né? Uma inspiração no Rubens Fonseca, e vai ser online, vai ser totalmente online.
Aí pode passar um pouquinho mais para frente, tem a programação, acho que o próximo slide tem a programação completa. Aí vocês podem seguir também pelo canal, né, do Bioexpansão, ou do Lipsic. A gente vai ter uma abertura, né, com que vai ser com o Elias da Rocha Barros e a Jane Santa Maria, do Congresso Internacional. A Anne e a Liege também fizeram um evento com elas. A parte fechada do evento são essas 5 salas simultâneas que exigem inscrição, né? Tem um número limitado de vagas. E aí a gente tem uma outra parte aberta também, que a gente vai ter essas 3 conferências, do Arnaldo Schuster, do Luiz Cláudio Figueiredo e do Roosevelt Cazorla, tá bom? Então, basicamente é isso, né? Aí vocês vão seguindo as informações direitinho pelo Bio em expansão, tá? Acho que é mais Obrigada, isso, acho que não precisa Marina. passar tudo, não. Tá, nós temos mais uma divulgaçãozinha aqui também, vamos aproveitar e falar para o pessoal aqui, a Rafa pode parar. Obrigada, Marina, depois a gente vai divulgar lá, tu vai nos passar, a gente vai colocar lá também, né, para o pessoal, né? E a gente também quer divulgar aqui para o pessoal, né, que no dia, deixa eu só confirmar aqui, no dia 27 de julho, 27, né, Anne? É isso, né? 27 de julho, a Jane. Aí que nós vamos ter a Jane. Então, a gente vai ter uma conversa com a Jane Santa Maria no dia 27, né? Que ótimo. Que vai ser via Zoom também. Vai conversar aí a gente vai abrir, sobre o congresso que vai ser em novembro. Eu acho que meu microfone está... O congresso que vai ser em novembro, então a gente vai falar sobre as dimensões oníricas da mente, ela vai contar um pouco também das histórias dos congressos e tal. Vai ser um evento pelo Zoom, também vai ter inscrição prévia, da mesma maneira que hoje, né? Então, a gente conta com vocês. Nós vamos estar divulgando no Bioexpansão e aí vocês podem se inscrever. Então, tá. Isso aí fica o convite, né? A gente quer agradecer aqui, especialmente a Marina, né? Que está com a gente, as pessoas, a todos e todas que estão nos acompanhando, que nos acompanham no perfil e que estão contribuindo muito para esse espaço também expandir, assim. A gente também quer agradecer a Rafaela por nos ajudar aqui na parte técnica, né? Rafa nos ajudou aqui bastante. E a gente segue juntos, então. Uma boa noite para todo mundo. Até a próxima. Obrigada, bom descanso. Boa noite. Tchau, Obrigada, tchau, Marina. Beijo. Obrigada. E os microfones aí, vou ter umas palmas também. Obrigada. Boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite. Bom descanso, pessoal.